Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que eu sempre espero que sim, e também tenham certeza absoluta, esta é a vontade de todos nós ateus. Isto porque nós ateus somos as pessoas que realmente esperam pelo progresso da humanidade, o que é contrário à religião, que sempre espera pelo atraso da humanidade manter as pessoas na ignorância. Porém, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade o libertará. Libertará exatamente da terrível escravidão da ignorância causada pelo próprio sistema religioso. Nós viemos aqui, damos a cara para bater, somos ameaçados, xingados, perseguidos, heróis inglórios, a troco de nada. Porque não ganhamos nada com isso, a não ser o ódio dessas pessoas incautas, as quais nós estamos aqui exatamente tentando libertá-las dessa terrível escravidão que lhe foi imposta. No caso aqui do Brasil, mergulhado em uma beira fria de templo ou igreja, passa uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa farsa criada pelo Império Romano. E o pior de tudo, passa essa herança maldita de gerações em gerações, condenando seus parentes a também serem servo, é escravo. Agora, todas as religiões praticam a mesma mentira, porque não existe divindade alguma. Fazemos isso, lutamos, somos ameaçados, perseguidos em prol da humanidade. Isso porque temos certeza absoluta de que não existe Deus algum, divindade algum, anjo algum que venha socorrer a humanidade na hora do desespero. São homens que ajudam homens. E é por isso que estamos aqui, lutando por um mundo melhor, uma humanidade muito mais justa, livre dos grilhões, do sistema religioso, das correntes que aprisionam os seres humanos. Desde os primórdios da humanidade, onde imperava a ignorância, a religião sempre foi o atraso da humanidade, a volta à primitividade, a religião sempre foi o povo da discórdia, a religião sempre foi a dissensão entre seres humanos, povos contra povos, nações contra nações, vizinhos contra vizinhos, família contra família. Você é religioso, você é a prova viva do mal que faz a religião. Não suporta ser contrariado, quando contrariado cai a sua pele de ovelha, mostra a sua verdadeira face de lobo, e aí vem em defesa de uma divindade que não consegue se defender porque não existe, a não ser na sua cabeça infantil, não é? Que acredita em Papai Cecel. E aí você agora julga, né? Aquele que você chama de semelhante, irmão, né? Mas não faz parte da sua bolha. Então você quer mais é que se lasque, né? Vai para o inferno, quer que você pegue um câncer, o carro vai te atropelar, vou te pegar na rua, né? Os capangas, né? Da milícia religiosa vai te pegar, sabe, em nome de Deus, o exército de Deus, não é? Mas você é tão hipócrita, né? E mesquinho, porque quando adoece você não recorre à Bíblia, você não recorre aos textos bíblicos nem à sua divindade, você corre ao hospital para ser curado pela ciência e por homens que estudaram dia e noite a fio para te trazer a cura, e agora você, quando curado, vai a um culto de igreja, dá um falso testemunho em nome de uma divindade imaginária para alimentar uma quadrilha de bandidos que te mantém você e sua família preso, atrelado em um banco frio de templo ou igreja por toda uma vida. Tenha vergonha, bata na sua cara e acorde. Você está dormindo no sono da indolência. Sabe que todos mentiram para você, seus pais, suas mães, avós, bisavós, professores, políticos, médicos, juízes, líder religioso, principalmente padre, pastor, papa, espírita, judeu, budista, seja qual for a religião, todos eles mentiram para você. Porque não existe divindade alguma, tá? Sinto muito lhe dizer, saia desse mundo de fantasia. Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero deixar meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, aos inscritos que acompanham este trabalho. Peço a vocês que deem like, façam comentários inteligentes. Você que não é inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer, a libertar cada vez mais pessoas. E tem libertado, tem deixado o sistema religioso puto da vida, né? Furioso, sabe? Os líderes religiosos estão putos da vida com os ateus. E tá crescendo cada vez mais o ateísmo, sabe? Isso deixa eles loucos, malucos da vida. E aí entra no nosso canal aqui com ameaças, xingamentos, tenta argumentar, não consegue argumento nenhum. Porque contra a lógica, a razão, não existe argumentação. Existe a falácia perde para a lógica e a razão. A verdade é essa, não é? Então nós viemos aqui em prol da humanidade para combater o sistema religioso. Quando eu falo combater o sistema religioso, não é combater pessoas, seres humanos, acorde. Né? É combater. Sistema de crenças foram criados desde os primórdios da humanidade, não imperava a ignorância. Onde impera a ignorância, tem sempre o esperto. O esperto é o cara que vê no povo ansiando por conhecimento, vai lá, cria uma divindade para ele, se apresenta como mensageiro dessa divindade. Aliás, né, que só aparece para ele, para os líderes, essa divindade. E aí leva com ele um rebanho de ignorantes, que exatamente são vocês religiosos. Infelizmente tem sido assim. Saibam vocês que desde os primórdios da humanidade foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses. E nenhuma divindade dessa jamais se apresentou para toda a humanidade e jamais se apresentará. E a razão? A razão é tão simples, cara. A razão é muito simples. Homens criam Deus, não Deus criam homens. É tanto que todos os deuses são falhos. É imagem e semelhança do próprio homem, sabe? Você que não consegue compreender isso, saiba que você não é o sonho dessa divindade. Essa divindade sempre foi o sonho dos homens, mas dos homens espertos. São sempre os caras que estão lá em cima da pirâmide, cara. O que vocês precisam entender, cara, é o seguinte. O que vocês precisam entender é que o cristianismo, o judaísmo, o islã e todas as religiões, né, foram criadas para os poderosos imperadores, reis, príncipes, faraós que se colocavam como as próprias divindades, mas precisava de um líder religioso ao lado dele. E tendo uma só religião, fica muito mais fácil de dominar a grande massa, a base da pirâmide, que são vocês, a esquerda, né? Porque Jesus está sentado à direita, a direita está... Sabe quem é sabe quem é a divindade? A divindade são os imperadores, são os reis, são os príncipes, são os faraós. E ao lado dele, quem é que está ao lado direito? Ao lado direito está o sacerdote da religião que você acredite, seja ela qual for.
Está o sacerdote ao lado do líder político, que se torna a própria divindade. E era assim, é tantos bustos que são levantados, olha aí os bustos que são levantados, né? Desde a antiguidade você vê bustos de grandes homens, aquilo dali é um endeusamento para eles não morrer, isso acontecia no Egito. Em toda a história você vê isso. Né? Eles se colocavam como as provas de unidade. Religiões criadas para a burguesia, para o clero, o topo da pirâmide, mas foram criadas não para seguirem. Essas pessoas que criaram a religião, não foi para eles seguirem a religião, foi para vocês seguirem a eles como deuses, e vocês vão servir a eles salva de prata, né? Para vocês seguirem a eles como os próprios deuses que eles criaram, né? Eles se tornam agora os próprios deuses. Aí você vê um presidente da república se ajoelhando para um charlatão, bandido religioso, e vocês se ajoelham também. Uma nação inteira se ajoelhando para um... Cara, não sei não, sabe? Aí diz, não, a família brasileira, a família brasileira, a família brasileira, para eles, é o bloco deles. Se você não fizer parte da religião deles, você não é família brasileira. Eles vão fazer de tudo para destruir tua família. Você tá entendendo? São hipócritas, são canalhas, né? E outra, dizer que a religião brasileira, desde quando o Brasil tem religião? Só se for a religião dos índios, o Deus Tupi, Guarani, não é? Desde quando um Deus trazido aqui para o Brasil, criado pelo Império Romano, em braço de homem, em navio, chega aqui, destrói ao fio da espada a cultura aborígene e toma ali as terras e enfia a Bíblia de goela abaixo. É desse jeito, gente. Eles são a direita. A direita está ao lado dos deuses. Bota isso na sua cabeça. Não há ninguém à esquerda. Não há ninguém. Prestou atenção? Jesus está sentado à direita, mas quem está à esquerda? Não tem ninguém à esquerda. Sabe por quê? Quem é à esquerda? É a base da pirâmide. A base da pirâmide está na terra. Inclusive para a terra, foi para onde foi mandado o Satanás. Claro, imaginar que Satanás são só palavras, diabo, Satanás e demônios são só palavras que, quando traduzidas lá para a Septuaginta, né, transformaram, por exemplo, o inferno é apenas sepultura, transformar no inferno de arte para pegar a cultura grega e também fazer o povo seguir. Desse jeito que funciona. Por sua vez, Satanás é a esquerda. E a esquerda é o povo na terra, o pobre, o lascado. É sempre o Satanás. O rico. Para você, para ele, você é o Satanás, o próprio diabo. Ele não quer nem ver você. Eles querem se manter no topo da pirâmide, alimentando vocês com migalhas. Sabe por quê? Por conta da revolta. Lembra da França, né? A queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Ali pegaram os ricos lá, foram lá e decapitaram, né? O medo do rico é esse, ele cria religião para pegar o sacerdote e manter vocês ao fio do laço, né? Alimenta vocês com a ilusão de que, não, quem sofre é porque vai para o céu, porque Deus é que sabe tudo. Porra nenhuma, eles vivem no luxo. Rico nenhum acredita em Deus algum. Ele faz ali aquela encenação ali de que acredita em divindade, vai para a igreja, família de Deus, bonitinho, por trás são tudo canalhas. Sabe, na realidade, ele não acredita porra nenhuma em divindade alguma, porque ele sabe que não existe. Ele diz que acredita para fazer você acreditar também, para manter você no laço. Essa é a verdade, sabe? Vocês são a esquerda, e a esquerda é o próprio Satanás para eles, né? Isso, claro que Satanás algum existe, né? Isso porque eles são a direita, e a direita está sempre com Deus, lembra? Os pobres não são necessários para que os ricos entrem no reino dos céus. Né? A Bíblia usou essa artimanha de colocar lá, né? Quem ajuda os pobres, né? Recebe em dobro, né? Tá fazendo para Deus e tal, sabe? Que é para, né, dar a dica que o rico acredita em Deus também, mas ele é um cara caridoso, vai entrar no céu. Sendo que a própria Bíblia diz, né? Vai dar tudo que tem, vê se eles dão. Vê se eles dão. Vê se o líder religioso dá tudo que tem. Jesus não está às portas, não está voltando. Vê se eles pegam toda a riqueza da igreja católica e toda a riqueza desses líderes religiosos e dividem com os pobres. Preste atenção. Acorda, minha gente. Estuda, cara. Porra, por isso que o cristianismo, né, prega a esmola ao pobre, né? Pregar a esmola, quer alimentar com migalha. Entendeu? Para você não procurar seus direitos. A religião foi feita para manter vocês no laço, cara. A pobreza no laço, trabalhando para eles e eles vivendo lá em cima, porque sempre foi o topo da pirâmide. A burguesia, cara. É ali os imperadores, reis, príncipes, faraós e também o clero. São a burguesia. Eles viviam às custas da mão de obra de vocês, sempre viveram, né? A forma dos ricos se manterem no paraíso. Claro, o paraíso para eles é aqui na terra. O paraíso do rico sempre foi aqui na terra, porque ele sabe que não existe paraíso algum. A verdade é essa, né? Esse tal desse amor de Deus se dá a partir da subserviência. O amor desse Deus é você ser escravo dele, né? Porque você acha que está sendo escravo de uma divindade e vai para o céu receber um galardão. Tu vai para lugar nenhum. Não existe céu, não existe inferno, não existe anjo, não existe demônio, não existe Satanás. É tudo mentira que empurraram na sua cabeça para eles viverem no paraíso, o paraíso da riqueza, e vocês não poderem reclamar pelos seus direitos. Acordem. Se vocês religiosos apostam nisso,
Eu não aposto não, na escravidão não, sabe? Mas cada um é livre para apostar no que quiser. Mas sabendo que a crença ou religião não leva ninguém a lugar nenhum, né? A não ser ao ódio, né? A crença não torna pessoas melhores. Atitudes tornam pessoas melhores. O crente, ele é burro, é teimoso e é estúpido. Por que eu digo isso? Para dar um tapa na sua cara e você acordar. O crente insiste no erro, na estupidez de repetir insistentemente na mesma coisa, esperando um resultado diferente. Ora, reza e nada acontece. E quando cai um avião que morre 99, sobra um, ele diz que foi milagre. Aí continua a loucura, continua acreditando nessa porcaria, nessa mentira. Oração é igual um prato vazio, não serve pra porra nenhuma. Agora a questão fica o seguinte, é porque vocês não conseguem pensar, se vocês são povo de Deus, 99, você dá glória porque um escapou. Ah, Deus salvou esse aqui. Peraí, ele salvou ou condenou? Porque quem morre não vai para a glória, como vocês dizem. Então o 99 que morreu foi chamado de Deus, foi para a glória. E você escapou. Ele te condenou ou te salvou? Eu não entendo. Ele condenou os que morreram ou salvou os que morreram? Ele condenou você por ter escapado ou ele te salvou? Essa é a incógnita que vocês não conseguem responder, tá? Porque são burros, me perdoe eu dizer assim, né? Os caras ergueram um paredão, rapaz, ergueram um muro, sabe? A bolha deles. Agora você tem que observar de que lado você está. O que é que tem do outro lado do muro? E o que ficou do seu lado, né? Os homens que criaram os deuses e as religiões ergueram este muro que ficou, né? O que ficou do lado da religião foram a intolerância, o sofrimento, a insanidade e o ódio, né? E o que ficou do nosso lado, no lado racional, da racionalidade, da razão, foi o conhecimento, né? E a empatia pelo ser humano. Ajudar ao próximo sem interesse algum, o que não acontece com o religioso. Gente, vamos a mais um vídeo sobre a estupidez da Bíblia, né? Primeiramente, eu quero dizer que este canal tem o objetivo de libertar pessoas de todo tipo de escravidão, doutrinação religiosa, sociopolítico. Ateu não tem político de estimação. Ateu é pelo que é certo, né? Respeitando a Constituição, as leis, o direito coletivo e individual ao próximo e à vida. Sou ateu e, como tal, acredito na liberdade de todos. Pecado, não existe pecado, foi feito para você pagar pelo perdão. Até isso você tem que pagar, porra. Eles criaram a porra do pecado para você pagar pelo perdão. O que existe é crime. E é o que mais o sistema religioso cometeu e comete, né? Agora, tudo isso até porque o Deus bíblico, né, apoia tudo isso. Ele é tão justo que diz em Malaquias 1, versículo 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém odiei a Esaú. E fiz de suas terras uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Que porra de pai é esse? Hein? Conhece o filho no ventre, mas já odeia ele no ventre. Porque a Bíblia diz isso, né? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui o vídeo, eu quero dizer, primeiramente, que o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidades, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, poligamia, racismo, intolerância, hipocrisia, ganância, preconceito, pornografia e muito mais, né? E é isso que eu estou fazendo nesses vídeos. Estou mostrando um por um aqui. Hoje eu vou falar sobre a pedofilia dentro da Bíblia. O crente acredita na fantasias bíblicas, cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que só respeita, água que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra, já leão, servível, zumbis que anda sobre a terra, homem que anda sobre a água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água 7 vezes, surdo que outro, coxo que anda, mundo que fala, e a Virgem Mary que casa deu à luz seu próprio pai, filhote de pombo, que é filho dele próprio na loucura, que é o cristianismo. E vamos ao vídeo. Pedofilia. Pedofilia é substantivo feminino. Psicopatologia, né? Esse termo aqui, psicopatologia, não era para os antigos, não. Porque as religiões sempre utilizaram da pedofilia. Eu vou mostrar para vocês. Né? Perversão que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças. Mas isso não era perversão, não. Antigamente, não. Até porque, como eu vou mostrar para vocês, não há nenhuma menção e condenação à pedofilia na Bíblia. Não há uma sequer, né? Até porque eles praticavam isso, tá? Invadiam a cidade, matavam, roubavam, levava as crianças para estuprar. Cara, sabe aquele negócio de... O cara, quando é preso, né? Porque estuprou, fez alguma coisa, aí vai para a prisão, e aí lá ele é sodomizado? Isso vem desse povo. Esse povo, quando entrava nas terras, matava, roubava, pilhava, destruía, né? O povo do deserto que criou essa divindade, eles estupravam os homens, como forma de humilhar eles. Eles sodomizavam os homens.
Que coisa, né? Os líderes religiosos tentam tapar o sol com a peneira. Apresentam alguns textos para justificar não ter, né, nada contra a pedofilia na Bíblia. Um deles é a visão da Bíblia sobre o pecado da fornicação. Eles querem comparar a fornicação com a pedofilia, né? A fornicação é um dos desejos, até porque a pedofilia era autorizada pela família, para vocês terem ideia. Vamos lá. A fornicação é um dos desejos da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21. E é uma das coisas mais que vem do coração do homem, separado de Deus. Espera aí. Mas Davi era o coração de Deus, né? Davi era segundo o coração de Deus, né? E era, né? Praticava todo tipo de atrocidade. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, né? Marcos 7, 21 ao 23, olha o que diz, né? Usado pelos líderes religiosos, eles usam textos como esse, né? Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, mas Deus conhece até o coração do homem, né? De onde saem os maus pensamentos, né? Os adúlteros, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a desolação, a inveja, a blasfêmias, a soberba, a loucura. Loucura que todo religioso tem, né? Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, né? Mas Deus, né, conhece até o coração do homem. Sem afeição natural, Romanos capítulo 1, versículo 31, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Os textos usados pelos religiosos para dizer que é contra a pedofilia. Não existe dentro da Bíblia, já falei para você. A pedofilia não existe na Bíblia. Né? A condenação, né? Existir, ela existe. Praticada pelo próprio povo, né, de Deus. Jesus usou uma criança, Jesus, o fantasioso popstar da Galileia, criado pelo Império Romano, usou uma criança para descrever os seus discípulos e a fé necessária para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Imagina um reino cheio de crente gritando. Né? E ele disse, o Pai se importa com todos os seus pequeninos. Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 14. Primeira Reis, agora interessante isso aqui, ó. Olha só como já era, no mínimo aqui, é estranho pra caramba, né? Esse texto aqui, né, refere-se ao profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 19 ao 20, diz o seguinte, e ele disse, dai-me o teu filho, e o Elias já tomou o filho que tinha morrido, né, da mulher lá, dai-me o teu filho, e o tomou, né, do seu regaço. Ele levou lá para cima no quarto, levou lá para cima pro quarto, né, era comum para eles, né, pegava a criança, levava lá, só ele ficava lá com a criança, né, levou lá para cima pro quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou sobre a cama, deitou a criança sobre a cama, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospede afligiste tomando o seu filho. E aí segue-se o texto, né? E ele deita sobre a criança e ressuscita a criança. 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, Eliseu, já outro profeta, Eliseu, esse é o profeta, né, o profeta careca, que agora salva uma criança deitando sobre ela 3 vezes, mas depois pediu 2 ursas ao Deus dele, que matou, devorou, trucidou 42 crianças, né? Então ele se deitou sobre sobre o menino 3 vezes, né? 3 vezes e suplicou ao Senhor, o Yahvé. Meu Senhor, meu Deus, faz voltar à vida este menino. Eu não sei que tipo de doença essa criança tinha, que se cura deitando sobre ela. Mas era comum para esse povo. Esses profetas, eles levavam a criança, ficava sozinho com ela no quarto. É no mínimo esquisito. Agora eu queria saber que tipo de doença, que tipo afligiu essa criança, que levou à morte, e ele ressuscita deitando sobre ela. Que coisa, né? Eu não sei porque Jesus não deitou sobre Lázaro, não é? Vamos lá. Durante muitos séculos, o cristianismo desempenhou um papel no desenvolvimento ético e moral dos indivíduos, orientando suas relações e comportamentos, tendo como suporte a Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 11. Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer o ministério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, aos líderes religiosos, né? Por isso que os líderes religiosos usam esses textos. Agora, a preparação dos seminaristas voltada à questão relacionada às obrigações e deveres do clero, voto de castidade ou celibato, né, renúncia de casamento, isto, de alguma forma, né, influencia ou não para os casos de pedofilia cometidos pelo clero. Na minha opinião, não influencia. Por quê? Vamos ver. Primeiramente, notícia, né?
casos de pastores pedófilos superam os de padre. Casos de pastores pedófilos superam os de padres. Ou seja, pastor não casa? Então a questão do celibato tem nada a ver com isso. Para mim a questão aí é de moral mesmo, de caráter mesmo das pessoas. Abuso sexual e violência doméstica Ex-testemunha de Jeová, né, acusam a igreja das testemunhas de Jeová de encobrir crimes e proteger predadores, não é? Então não tem nada a ver com o celibato, né? A Igreja Católica, de uma certa forma, é uma constituição, né? E nela são criadas regras onde todos devem seguir. É claro, né? Eles querem ser, né, os donos da verdade, os donos de tudo, ou seja, ela é uma constituição à parte. É por isso que nós vemos aí a religião, né, diz que o país é laico, mas no fundo os políticos dependem do sistema religioso, porque dirá que eles arrancam o voto dos ignorantes, né, que exatamente são vocês. Infelizmente, é por isso que o Brasil não vai para frente. Enquanto a religião controlar, não vai para frente, gente. Porque quem comanda são os líderes religiosos, não é divindade alguma. Dentre as normas da igreja para o clero, o celibato é obrigatório juntamente com o voto de castidade, sendo este o voto de castidade, né, para todos os cristãos. Ou seja, o cristão só pode fazer sexo depois do casamento, né? O que não acontece mesmo. A relação, né, dessas normas, né, com a pedofilia acontece nos seminários, sacristias, paróquias, lugares estes dominados pela Igreja Católica e Evangélica. Aí a psicologia, né, faz parte da preparação dos seminaristas para descobrir seus limites como servo de Deus. Então eles usam a psicologia para descobrir seus limites como servo de Deus. Mas por que a Igreja Católica usa a psicologia? Para ter a desculpa, veja só, né, livrando a Igreja Católica como causadora da pedofilia, né, causada pelos seus sacerdotes. Ou seja, olha, eu fiz um teste com ele, o cara para mim estava normal, então é problema da cabeça dele. Mas cadê a divindade que não vem alertar? E quem sofre são as crianças. E cadê a proteção divina para as crianças? E cadê aí a visão, né, dos líderes religiosos, dos sacerdotes? Por que Deus não dá, né, a eles a visão, né, de que ali tem um pedófilo e vai praticar crimes como aconteceu, e aqui na Paraíba já aconteceu, né? E acabou em nada, acabou em pizza, né? Vamos lá. A psicologia se faz presente na igreja desde os tempos mais remotos. Os padres vistos como pessoas sábias e de confiança, entre aspas, e pastores também, né? São líderes religiosos, é adorado por esse povo de Deus. Eles adoram o líder dele como se fosse a própria divindade, porque não existe divindade que venha se apresentar. Então eles correm para a barra da saia do padre, eles correm para a barra da calça do pastor, né? Para pedir conselho, para entregar sua própria vida, contar seus segredos para uns canais e aí que se ferram, sabe? E eu acho pouco. Os padres, vistos como pessoas sábias e de confiança, eram procurados não somente para confissões, para você falar todas as merdas que você fez, para entregar na mão do outro cara e ali ele dominava sobre. As confissões foram inventadas pela igreja exatamente para ele manobrar a sua vida, saber tudo sobre você e ter vocês aqui, ó, na palma da mão, sabe? Mas também para aconselhamentos, ou seja, você vai pedir conselho para o bandido, né? Os escândalos de pedofilia na Igreja Católica, né? Os escândalos de pedofilia na Igreja Católica, na Alemanha, desde 2010, são centenas de casos de abuso. Números de vítimas de pedofilia dentro da igreja pode chegar a 10 mil na França. Números, capítulo 31. Agora, pois, matai todo o varão entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, olha a pedofilia. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-a viver para vós, povo de Deus. Vocês mataram, vocês entraram lá e foram centenas de invasões de Josué com Abraão, com Moisés, canalhas, carniceiros bíblicos, sabe? Só o Josué matou 31 reis, entrou em 31 cidades. Isso fora o que não foi contado na história fantasiosa, né? Então leva as crianças para ser abusadas. A ampla divulgação pela mídia de casos de pedofilia envolvendo padres e pastores também levou a Igreja Católica a interromper o silêncio do Papa João Paulo II, né? E o Papa se pronunciou da seguinte forma: a pedofilia é um crime que não pode ter lugar na igreja, mas sempre teve lugar na igreja, né? Até porque os papas casavam. O celibato foi inventado para ele não deixar a herança da igreja. A igreja é tão mala que ela disse: olha, vamos parar de casar porque
faziam até bordel lá dentro, teve papa que fazia orgia lá dentro, teve papa que teve 8 filhos, né? Isso tudo com... Teve papa que transou até com a irmã, olha, tanta putaria. E o que acontece ali é que tinha filho. Quando tinha filho que o papa morria, os caras reivindicavam a herança, né? E aí a igreja disse, ei, vamos parar com isso. E aí cortou, né? Inventou o celibato. Abuso sexual de menores por membros da igreja católica são inúmeros. Né? Investigação interna reconhece 175 vítimas de pedofilia por membros da ordem religiosa católica. Cânticos capítulo 8, versículo 8. Mais um texto de pedofilia dentro da Bíblia. Temos uma irmã pequena. Cânticos 8, 8. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Né? Que faremos com esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Que faremos com essa irmã no dia em que dela se falar? Né? Pedofilia. É complexo falar sobre sexualidade no contexto religioso, pois a sociedade, no seu ideal imaginário e mítico, vê a figura do religioso como um ser assexuado, que não possui desejos. É aí que se ferra, né? Todo ser humano tem desejo, não adianta se esconder atrás da Bíblia, nem de uma batina, nem de um terno, né, pastor? Pastor evangélico é condenado a 27 anos de reclusão por pedofilia. Igreja anglicana pede desculpas a vítimas de pastores pedófilos. Deuteronômio capítulo 20, versículo 13, mais um texto de pedofilia. E o Senhor teu Deus adará a tua mão, e todo o homem que houver nela passará ao fio da espada. Porém, as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades desta nação. Olha só, aqui tem tanta porcaria, aqui tem roubo, tem morte, tem estupro, tem assassinato, tem genocídio, tudo, cara. Deuteronômio 20, 13 ao 15. Assim Josué tomou, preste atenção nesse texto aqui, ó. Assim Josué tomou aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gozém, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as planícies, e as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe de Saí até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do norte de Hebron. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Porque por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não, e isso aí, quando invadia, era morte, estupro, roubo, todo tipo de pedofilia. Não houve cidades que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os aveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, o povo de Israel. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. E aí você pode ver uma porrada de atrocidades dessas invasões. Assim Josué tomou toda esta terra conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. Josué tomou tudo conforme o Senhor, Deus, que criou tudo e todos, mandou Moisés fazer. Moisés foi lá, que era irmão Josué era pupilo de Moisés, e mandou Josué fazer toda essa sacanagem. E Josué a deu de herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos e terras, e descansou da sua guerra. Josué capítulo 11, versículo 16 ao 23. Lembrando que este povo costumava estuprar os homens e sodomizá-los. Todas essas invasões, eles estupravam, quando a cidade perdia a guerra, ali eles eram humilhados, estuprados e depois mortos pelo povo de Deus, tá? E é por isso que esse costume até hoje tem dentro dos presídios, porque o presídio está repleto de cristão e de povo de Deus. Desde os primórdios, principalmente após o Concílio de Trento, de 1500
1545 a 1563, quando o celibato se torna obrigatório, a Igreja Católica lida com problemas relacionados à questão da sexualidade dos seus presbíteros e seminaristas, né? Porque a Igreja Católica inventou o celibato, mas o pessoal já estava acostumado a fazer todo tipo de safadeza, né? Então continuava acontecendo e continua acontecendo. Anormalidades sexuais são tão antigas quanto a própria história da humanidade, na medida em que sempre acompanhamos a expansão da civilização com seus diferentes povos, costumes e tradições. A ideia da sexualidade infantil vem desde os tempos antigos. Na Grécia, era comum o envolvimento sexual de adolescentes com a idade superior de 12 anos até os 18 anos, era obrigado a ser sodomizado, para vocês terem ideia. E todas essas culturas foram repassando de povos para povos. Pastor é preso por pedofilia. Pastor evangélico é preso suspeito de abusar sexualmente de criança. As expressões gregas pais, criança e eram, amar, traduz-se de forma literal amar crianças. Antigamente era muito comum meninas com 12 anos de idade, e hoje do Islã, ainda hoje do Islã, né, serem preparadas para o casamento com um velho marmanjo, né, ali, sendo uma cultura que vem de muito tempo atrás, né? É durante a Idade Média que as inclinações de práticas da pedofilia se fortalecem. As relações mantidas com crianças e adolescentes passam a ter condições exclusivamente sexual, inclusive a própria Igreja Católica, instituição com influência durante esse período, tolerava tais práticas. Mateus capítulo 18, versículo 6. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria, né, amarrar uma pedra em seu pescoço, né, e se afogar nas profundezas do lago. Aqui o Jesus, né, defendendo as criancinhas que ele adora. A chegada das primeiras, olha só isso que interessante, a chegada das primeiras caravanas, né, primeiras crianças, né, portuguesas no Brasil, nos navios que vinham para povoar o Brasil, preste atenção, a chegada das primeiras crianças portuguesas no Brasil, mesmo antes do descobrimento oficial, foi marcada por situações de desproteção, de pedofilia, nas condições de órfãs do rei, como grumetes e pajens, eram enviadas com, olha só, o cristianismo. Esse é o povo de Deus, viu? Olha o povo de Deus, né? Mandava já o povo lá da coroa lá, portuguesa, o povo de Deus, né? Eram enviadas com a incumbência de se casarem com os súditos da coroa, né? Aqui existente no Brasil. Não tinha mulher. E os índios não queriam ceder a mulher deles, né? Poucas mulheres vinham nas embarcações. E a grande maioria eram crianças. Eram obrigadas a aceitar abusos sexuais de marujos rudes e violentos, né? Por ocasião dos naufrágios, quando ocorriam os naufrágios, que eram muito comuns, eram deixadas para morrer ao relento à fúria do mar. Esse é o povo de Deus. A pedofilia no Brasil ocorre há muito tempo, gente. Determinadas comunidades ribeirinhas da Amazônia, onde devido ao costume, o fato do pai iniciar sexualmente sua filha menor é aceitável, né? E daí, né, a combinação de incesto e pedofilia que explica a origem de uma lenda regional. Essa lenda regional diz que o boto cor-de-rosa, né, em noites de lua cheia, se transforma em homem e engravida as virgens. Povo de Deus, gente. Povo de Deus. Pastor é preso, né, após 4 acusações de abuso sexual contra criança. A obrigação do celibato clerical possui uma longa história na Igreja Católica, né? Do século IV aos dias de hoje, vários papas e concílios, né, mantiveram o celibato obrigatório, porque a Igreja não quer abrir mão do tesouro dela, né? Mantiveram o celibato obrigatório. Foi no segundo concílio de Latrão, de 1139, que o celibato foi decretado. Esta legislação foi reafirmada no concílio de Trento do século XVI, né, e incluída em 1917 no Código de Direito Canônico. Código de Direito Canônico. Olha, eles têm a Constituição deles, o direito deles, as normas deles. Cara, a religião é uma verdadeira, um mundo à parte, né? Um mundo à parte do mundo real. Né? O Concílio Vaticano II reitera o celibato sacerdotal.
É no Concílio de Trento que se fortalece a imagem do Santo Padre, autorizado a consagrar a Eucaristia, perdoar os pecados e instituir, né, a consciência dos homens e mulheres. Instruir a consciência dos homens e mulheres, controlar a vida de todos, ficar sabendo de tudo e manter você em rédea curta, né? Controlar a sua vida. A castidade é levada em conta para os guias espirituais apenas na Igreja Católica Romana. Em outras religiões, né, seus orientadores, né, líderes como pastores, entre outros padres de outras religiões, né, podem se casar. Isso aí é só na Igreja Católica, né? A Igreja Católica protegendo o tesouro dela, né? Estados Unidos, Igreja Batista é sacudida por 700 casos de abusos sexuais contra crianças, pedofilia. O celibato é um símbolo que legitima o sacerdócio católico como os representantes da pureza, da santidade do tal do Jesus Cristo que nunca existiu, né? Se tornam os únicos capazes de conduzir a celebração, né, do sacramento católico, principalmente a Eucaristia, que é mitraica, trazida lá da religião persa de Mitra. Os casos de pedofilia na igreja são inúmeros, sendo eles, né, em seminários, mosteiros, paróquias, dioceses e templos evangélicos. Pastor é preso suspeito de pedofilia após pedir fotos de menina pelada. O seminário tal qual existe hoje deve-se à origem do Concílio de Trento, no ano de 1543 a 63. Né? Esse concílio definiu o seminário como um fértil, né, criador de padre, né? Fértil criador de padre, né? Eu tive um professor que, homossexual, ele foi seminarista e ele aprendeu dentro do seminário. E aí resolveu sair de lá, né, e viver a vida dele. A própria palavra seminário deriva do latim seminarium, descreve um local no qual plantulas são preparadas para uma posterior transplantação do solo, né? Ali mudas para serem transportadas para o solo, né? Solo fértil da igreja, né? Em termos eclesiásticos, um seminário é um local no qual o jovem é preparado para servir a igreja. Prestou atenção? Não é servir a divindade, é servir a igreja, porque eles criaram a divindade. Você pode criar a sua também. Líderes religiosos da igreja anglicana pedem desculpas às vítimas, né, de pastores pedófilos. Ao indagar sobre a motivação para entrar no seminário, João respondeu. João é um nome fictício, tá? Que eu não coloquei o nome da pessoa aqui. Primeiramente, né, o desejo de conhecer, respondeu o cara, né? Indagado, por que você está indo para um seminário, né? Aí ele respondeu, primeiramente o desejo de conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Era só ter estudado a Bíblia que você iria descobrir que a vontade dele é fuder com tua vida, porque ele nunca existiu. Depois, a beleza do ministério ordenado. Aí a beleza do ministério ordenado, né? É aquela coisa toda, a roupa pomposa, os templos bonitos, tudo para impressionar, tá? Para manter você besta, né? No serviço aos que necessitam e na forma de seguir a Jesus como presbítero, né? Seguir a Jesus, seguir a imaginação, né? Como presbítero. Isso sempre esteve presente, né, no meu caminho vocacional, diz o cara aqui, o tal de João. A certeza de que eu posso ajudar as pessoas a terem um real encontro com a pessoa e o projeto de Jesus de Nazaré. Primeiro, Jesus nem nasceu em Nazaré, porque a cidade de Nazaré nem existia. Olha só como os caras são imbecil. Vai seguir uma divindade, não estuda a porra da divindade, entra pra uma merda num seminário que vão enfiar mais porcaria na cabeça dele. Aí o cara vem nessa, ó. A certeza de que possa ajudar. Você não está ajudando, você está trancafiando, você está aprisionando as pessoas dentro desta porcaria chamada religião, cristianismo, aqui no Brasil. Pense numa desgraça. 3 piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã. Essas 3 desgraças se matam até hoje pela uma divindade que eles criaram, inventaram, já plagiada de outra religião, lá dos babilônicos, sumérios, acadianos, persas, né? Por aí vai. Eles saíram plagiando tudo e também é tudo mentira. Né? Divindade alguma vez se apresentou para você? Não, só na sua imaginação, porque você vive num mundo de loucura e a religião é uma porra de uma droga, então você fica alucinado, vendo coisas, né? A vontade de Jesus derrubou ali o bonequinho ali. Pois é, João, a vontade de Jesus para você é esta daqui, ó. Vou mostrar a você qual a vontade de Jesus
né, para você. Mateus capítulo 19, versículo 14. Então disse Jesus, deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Crianças, virgens, inocentes. Afinal de contas, no reino de Deus só vai ser escolhido 144 mil das tribos de Levi, e esses homens selados que não conheceram mulheres está na Bíblia. E é assim que Jesus quer você, uma criancinha, por toda a sua vida, porque, né, a religião adora criancinhas. Gente, vou ficando por aqui. Peço a vocês aí, quem puder contribua com o canal, ajuda aí, dá uma força aí, para ver se a gente segue em frente nessa luta aí. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.